Olá pessoal, aqui é o Fábio do canal Boston Ciências e neste vídeo vamos falar sobre algarismos significativos. Saber como representar os valores medidos ou calculados é muito importante em ciências, por exemplo em química ou física. E nesse vídeo eu vou mostrar como é que a gente trabalha com os algarismos significativos para fazer a representação correta desses valores. Vamos lá então. Primeiramente, o que é medição? Medição é uma observação quantitativa de um fenômeno qualquer. É uma espécie de comparação de uma magnitude, um valor, com um padrão específico. E a gente usa as medições para responder a perguntas do tipo: quanto tempo demora, qual o tamanho de um item, de um objeto, qual a distância do ponto A até o ponto B, qual a temperatura e assim por diante. E cada medição vai ter sempre um par de informações, um valor e uma unidade, que é a unidade de medida. E quando fazemos uma medida, ela vai ter sempre uma precisão. E essa precisão ela vai ser registrada usando um certo número de algarismos, que a gente vai chamar de algarismos significativos. Falando em unidades de medida, não deixe de conferir o vídeo sobre Sistema Internacional de Unidades aqui no canal, que é bastante importante também. Então qual é a diferença entre exatidão e precisão? A gente vai dizer que uma medição ela é precisa se ela produzir um resultado muito semelhante quando for repetida. Então se eu fizer várias medições, os resultados são todos muito próximos entre si. Então a gente vai dizer, esses resultados são precisos. Agora, a gente vai dizer que uma medição é exata se ela produzir um resultado muito próximo de um valor que é aceito normalmente ou que seja verdadeiro. Então tem diferença. Exatidão tem a ver com o valor ser verdadeiro ou não. A precisão tem a ver com os valores concordarem entre si ou não. Ou seja, a gente pode ter valores precisos, mas que não são exatos, que não são verdadeiros, por exemplo. Então veja que interessante, pensando aqui num alvo de tiro com arco, por exemplo, a gente tem esse alvo aí. No primeiro exemplo, nós temos um valor preciso e exato. Por que ele é exato? Porque atingiu exatamente o alvo. Por que ele é preciso? Porque todos os lançamentos estão muito próximos entre si, então são lançamentos precisos. Preciso e exato. O segundo exemplo, ele é preciso, os valores estão bem próximos entre si, mas não é exato, porque não atingiu o centro do alvo. E no terceiro exemplo, não é exato, está bem longe do alvo e nem preciso, porque cada tiro aqui, cada lançamento da flecha, por exemplo, ficou numa posição bem diferente das demais. Então essa ilustração aqui é mais para indicar o que significa exatidão e precisão e a diferença entre esses termos, que são os termos que são importantes nos algarismos significativos. E o algarismo significativo, o que é isso? São os dígitos que a gente usa para registrar a precisão da medição. Então eles têm a ver com a precisão. Por exemplo, o valor 5.43 é menos preciso do que o valor 5.436. Por quê? Porque ele tem um algarismo significativo a menos, então a precisão é menor. Não significa que seja um valor exato. Pode ser um valor que foi medido de forma totalmente errada, mas a precisão do valor se dá pelo número de algarismos. E tem regrinhas para a gente determinar os algarismos significativos de um número. Então, tomando cuidado, o algarismo significativo é aquele que acrescenta informação sobre a precisão com a qual a medição foi realizada. Ou seja, ele tem significado para a precisão, mas os algarismos significativos não dizem respeito à exatidão do valor. Eu posso ter medido esse valor 5,43 ou 5,436, que é mais preciso, mas na prática é um valor errado. Então, tomar cuidado com isso. E as regrinhas para a gente determinar os algarismos significativos são essas que vocês estão vendo. Então a gente vai considerar como algarismo significativo todos os números que são diferentes de zero serão sempre significativos. Todos os zeros que ficam entre números que não são zero, todos os zeros à direita de uma vírgula decimal, se houver a vírgula decimal, e os zeros à esquerda da vírgula decimal somente se precedidos por um número que não é zero. Já zeros à esquerda do primeiro número não zero não são algarismos significativos, são os famosos zeros à esquerda que a gente fala no dia a dia. E se a gente não utilizar as vírgulas decimais para representar a precisão, é problemático, a gente precisa evitar isso, porque os zeros no final desse número nem sempre a gente consegue considerar como algarismo significativo. Vamos ver exemplos de cada uma dessas regras agora, para ficar bem claro. Então, números diferentes de zero. Todos os números diferentes de zero são significativos. Então eu tenho 4 exemplos de números e todos eles são compostos por algarismos significativos.
primeiro exemplo tem 5 algarismos significativos, a gente conta sempre os algarismos da parte inteira e da parte decimal do número. Então aqui tem 5, esse exemplo tem 4, nesse tem 7 e nesse aqui nós temos 3. Agora toma cuidado, esse algarismo aqui, esse número ele está em notação científica, 2,23 vezes 10 elevado à nona. O que daqui eu vou considerar como algarismo significativo? O número em si é este daqui, 2,23, não o 10 à nona. Tá? O 10 à nona é o expoente científico do número. Então nós temos 1, 2, 3 algarismos significativos aqui. Poderia ter mais ou poderia ter menos. Beleza, vamos para outra regra. Zeros entre números que não são zero. Então também são algarismos significativos os zeros que estão entre dois números que não são zeros, ou entre algarismos que não são zeros. Por exemplo, 120,3. Este zero está entre o 2 e o 3. Então ele é significativo e deve ser contado. Temos 4 algarismos significativos aqui. Aqui nós temos 2 zeros no número e ambos os zeros estão entre algarismos significativos. Então eles também entram na conta e temos 6 algarismos no total aqui. Aqui nós temos 3 zeros seguidos, mas os 3 estão entre algarismos significativos, entre o 8 e esse 3 do final. Então todos eles estão contados também como algarismos significativos. Então aqui nós temos 8 algarismos no total. E aqui um exemplo mais extremo, né? Esse número 9.000.003. Todos esses zeros são significativos, eles acrescentam significado ao número, porque estão entre esse 9 e esse 3 aqui do final. Então temos 13 algarismos significativos no total neste número. Muito bom. Vamos prosseguir. Zeros à direita da vírgula decimal. Os números à direita da vírgula decimal, as casas decimais, são sempre significativos. Então 5,00. Não tem um algarismo depois do zero, um algarismo significativo, mas eles são considerados significativos. Então aqui nós temos 3 algarismos. E nesse número aqui? Bom, os zeros à direita da vírgula são esses dois que estão no final. Eles são contados. Esses 3 números também, mas os zeros à esquerda não. Então aqui nós temos 5 algarismos significativos. Aqui nós temos 8 no total. E aqui nós temos 7. São esses 6 zeros mais esse número 1. Os à esquerda a gente não conta. Tá? Aqui é uma outra regrinha que a gente já vai ver. Legal? Então assim que a gente consegue contar e determinar quantos e quais são os algarismos significativos dentro de um número. Agora, zeros à esquerda da vírgula decimal. Às vezes eles são significativos, se forem precedidos por um número que não é zero, como neste exemplo aqui. Tenho 2 zeros antes da vírgula, só que antes deles vem o número 1, é o 100. Então esses zeros são significativos e aqui eu tenho 5 algarismos significativos no total. O segundo exemplo é a mesma coisa, eu tenho o zero antes da vírgula, ele é contado como significativo, e os depois da vírgula também. Então aqui nós temos no total 6 algarismos significativos. Aqui nós temos 8 no total, e esse último exemplo, prestar atenção. Este exemplo tem um zero antes da vírgula, esse conta como algarismo significativo. Mas esses 2 zeros no comecinho do número, esses não contam, porque antes deles não tem nenhum algarismo que seja significativo, então eles não são significativos. Significa basicamente que eu posso tirar esses zeros daí e não altera o valor do número. Agora, se eu tirar esse zero daqui, o valor do número será alterado. Tá? Essa é a ideia básica de você considerar ou não o zero como significativo. Se ele altera ou não o valor do número nesse caso. Então aqui temos 6 algarismos significativos. Agora, os zeros à esquerda do primeiro número não zero não são significativos. Então os famosos zeros à esquerda. Então esse número aqui tem 3 algarismos significativos, o 0,00 não conta. 007 só tem um algarismo significativo. 0,1052,00 só temos 6 algarismos significativos. E assim por diante. Nesse último número grandão aqui, 0,0000000000068. Olha que número grande. Mas só tem 2 algarismos significativos, o 6 e o 8. Os demais não são significativos, neste caso aqui. E se o zero estiver no final de um número sem vírgula decimal, ele é meio problemático, ele é considerado como incerto. Ele pode ou não ser significativo. Aqui eu tenho 2 exemplos. O número 200.000, sem as casas decimais, só tem o pontinho ali de milhar, e o número 1.153.000. Qual que é o problema com esses números? Por exemplo, 200.000, se eu disser assim, a população da cidade é de 200.000 habitantes. Qual é a precisão desse valor?
Será que a cidade tem exatamente 200 mil habitantes? Ou são 200.001? Ou são 199.998 habitantes? Está meio na cara que não vai ser exatamente esse número. Então a gente não tem uma precisão muito absoluta sem usar as casas decimais. Então a gente está passando, na verdade, uma estimativa arredondada. Provavelmente a população vai ser um pouco maior ou um pouco menor do que esse valor flutuante. Então o ideal, quando a gente tiver números assim, para evitar problemas, é sempre representá-los em notação científica. Então, por exemplo, 200 mil seria 2 vezes 10 à quinta, dizendo que eu tenho apenas um algarismo significativo, mostrando que a precisão desse valor é baixa. Só um algarismo significativo. Mas a gente tem certeza agora de qual é a precisão. Legal? Então, sempre evitar esse tipo de número quando for possível. Quando não for possível, é ideal representar em notação científica. Então, vamos fazer um teste agora. Quantos algarismos significativos cada um dos números a seguir possui? Temos 4 números e eu recomendo que você pause o vídeo agora, anote aí, olhe cada um dos exemplos, anote em papel aí do lado ou em qualquer lugar que você queira quantos algarismos tem e depois confira a resposta aqui na sequência. Então pausa o vídeo e tenta descobrir quantos algarismos significativos esses números possuem. Conseguiu descobrir, gente? Então vamos ver. Primeiro número, 145,45600, tem 8 algarismos significativos. Todos eles são significativos aqui. Segundo valor, tem apenas 7. Quais são eles? 845, 2654. Os zeros à esquerda, como não são precedidos por nenhum número significativo, são descartados na contagem de algarismos significativos. Próximo número, que é exponencial. Tem 7 também. 645, 0065. São 7 algarismos significativos. Está em notação científica esse número. E o último exemplo, tem 11. Quais são eles? 440, 6853, mais o 1090. Todos são significativos aqui, exceto esse primeiro zero aqui. Uma coisa importante que a gente tem que levar em consideração quando a gente trabalha com algarismos significativos é que às vezes a gente precisa arredondar o valor. Então se você faz um cálculo e chega num valor que tem muitos algarismos, mais do que aqueles que a gente precisa representar, a gente vai ter que arredondar esse valor em algum momento. E a regra básica é aquela regra que a gente aprende lá no primário, na escola. Se o último dígito que for descartado for menor ou igual a 4, a gente arredonda o dígito que ficou para baixo. E a gente arredonda o dígito que ficou para cima se o último dígito descartado for maior ou igual a 5. Vamos ver um exemplo para entender melhor. Eu tenho dois números, 6,4427 e 6,456. O primeiro tem 5 algarismos significativos e o segundo tem 4. Eu quero arredondar ambos para 2 algarismos significativos. Como é que vai ficar isso? Então vamos lá. Primeiro número, 6,4427. Para fazer o arredondamento para 2 algarismos, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou determinar qual o último algarismo que eu vou descartar. Então se vão ficar só 2, vai ficar o 6 e o 4. Desse outro 4 em diante eu descarto. Então eu olho esse número 4. Esse número 4 que vai ser descartado, ele é menor ou igual a 4. Portanto, o último número, o menor número que vai ficar aqui sendo arredondado, que é este outro 4, ele deve ser arredondado para baixo. Para baixo significa o número permanece como está. Então, esse número aqui, quando for arredondado, ele fica igual a 6,4. Simplesmente isso. Bem simples. O outro exemplo agora. 6,456. Eu vou arredondar para 2 algarismos significativos, vai ficar o 6 e o 4, certo? Então o primeiro número a ser descartado vai ser o 5. Do 5 em diante eu vou descartar. Só que 5 é maior ou igual a 5. Então significa que esse último algarismo aqui, o que vai ficar no número, ele tem que ser arredondado para cima. Portanto, este número aqui, ele será arredondado, o 4, para 5. 4 sobe para 5. Então o algarismo total, nesse número total arredondado, fica igual a 6,5. Beleza? Então a gente tem um exemplo de arredondamento para baixo e um exemplo de arredondamento para cima. E agora um teste. Arredonde cada um desses números para 4 algarismos significativos. Como é que será que eles ficam? Mesmo esquema. Pause o vídeo, tente fazer os arredondamentos e depois volte aqui para verificar os resultados. Conseguiu arredondar? Então vamos ver os resultados. Primeiro número,
4 algarismos significativos, eu pego esses 4 primeiros aqui. O primeiro que vai ser descartado é o 3, então não arredonda para cima, mantém o 9 como está. Ficamos com 255,9. Beleza. Próximo exemplo. 4 algarismos significativos. Então esses zeros aqui não entram na conta. Eu começo a contar a partir do 4. Então 4, 8, 9 e o 3. Eu vou descartar a partir do 8. Tá? Como 8 é maior ou igual a 5, então esse número 3, que é o último algarismo que vai sobrar no número, ele tem que ser arredondado para cima. Então de 3 ele vira 4. E assim a gente tem 0,0004894. Veja que não é para descartar esses zeros. Eles só não entram na conta da quantidade de algarismos significativos, mas eles fazem parte do número, não pode descartar esses zeros aí. Próximo valor. Mesmo esquema. 1, 2, 3, 4, esses zeros fazem parte da conta. E eu vou descartar do 8 em diante. Como o 8 é maior ou igual a 5, este zero aqui será arredondado para cima, fica 1. Então fica 2,901 vezes 10 a menos 4. E por último, esse aí está bem fácil, 2, 2, 3, 1, 4, 7, 9. Arredondando para 4 algarismos significativos, fica 1, 2, 3, 4. 2, 2, 3, 1. Beleza? E aí o 4, 7 e 9 são descartados. O 4, como é menor que 5, a gente não arredonda o 1 para cima, mantém como está. E aí a gente pode representar esse número que é grande utilizando notação científica. Olha que interessante. Então esse número ele pode ser arredondado para 2,231 vezes 10 elevado à sexta. Dando uma precisão bem legal para o nosso valor aí. Tranquilo, gente? Então é isso aí. Nesse vídeo aprendemos o que são algarismos significativos, como identificá-los, aprendemos todas as regras para a identificação desses algarismos e como fazer o arredondamento desses valores quando necessário. No próximo vídeo eu vou mostrar como é que a gente faz operações aritméticas com esses algarismos. Então, soma, subtração, multiplicação, divisão e operações combinadas. Como é que a gente faz uma conta? E se nesse cálculo eu tiver um número com 5 algarismos significativos e outro com 2 algarismos? Qual o resultado? Como é que eu vou mostrar esse resultado? Com quantos algarismos significativos? É isso que a gente vai aprender no próximo vídeo. Beleza, gente? Então é isso aí. Espero que você tenha gostado. Aproveite para se inscrever aqui no canal Boson Ciências, se você não for inscrito ainda. Se já for inscrito, clique no sininho aqui embaixo para ativar as notificações e ser avisado quando a gente tiver conteúdo novo postado aqui no canal. Obrigado e até a próxima!